A paz do Senhor, adolescentes. Que bom estar com vocês nesse dia de hoje. Estamos aqui com uma equipe muito bacana para trazer uma aula que eu tenho certeza que todos vocês irão amar. Então, meu nome é Priscila. Eu sou o Matheus, adolescentes, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Esté. Pais adolescentes, meu nome é Davi. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Gostaria de saudar vocês, visitantes. Eu tenho certeza que todos os nossos adolescentes aqui convidou pelo menos um ou dois, eu creio, né? Né, Esther? Sim, né, Davi? claro, né, né? Matheus? Não é possível, claro, né? não é Eu creio que possível. sim, né? E olha só, gostaria que você já curtisse e fique à vontade para comentar aí no chat com a gente e também clica lá no sininho para poder ativar o sininho para você sempre ter aí as nossas aulas no seu YouTube para poder você estar sempre vendo. Nós estaremos orando agora para iniciar. Senhor Deus, Pai, hoje oramos, Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de estar servindo o Senhor, Pai, com mais uma aula da nossa EBD, Deus. Senhor Deus, para que cada palavra, Pai, possa entrar em nossas cabeças, Deus. Senhor Deus, traga-nos sabedoria para que possamos entender mais desse sermão, Deus. Pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou João Pedro e na leitura bíblica de hoje nós vamos ler Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, adolescentes. Deus abençoe vocês. Hoje nós estaremos falando sobre algo muito interessante no livro de Josué, que é a conquista da Terra Prometida. E qual será essa Terra Prometida, hein? Será que você sabe? Coloca aí no chat agora. Que Terra Prometida é essa, meu Deus? Que Terra Prometida, Mateus? Meu Que Terra Deus. Prometida, Davi? Que Terra Prometida, Esther, é essa tão famosa? Canaã. Canaã foi a Terra Prometida. Mas eu gostaria que você colocasse aí no chat. Canaã era uma cidade, era um país, era uma região ou era um território? Para quem colocou aí que Canaã era uma região, acertou, é isso aí. Nós vamos aprender aqui hoje que Canaã era uma região onde tinha aproximadamente ali umas 30 cidades, porém na Bíblia, Josué, aqui no capítulo de Josué, fala de 3 cidades que foram conquistadas por Josué. Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos iniciar então com Esther, a passagem do Rio Jordão. E aí, Esther, me fala um pouquinho sobre essa passagem, como é que foi? Logo após a morte de Moisés, Josué estava na liderança do povo de Israel. Ele seria o líder para levá-los até a Terra Prometida. Quando eles estavam a caminho do Rio Jordão, Deus foi de encontro com Josué para confortá-lo e dizer: eu estou contigo, eu estou presente com você. Não fique com medo, seja forte e corajoso. Que coisa linda, hein, Esther? E aí, adolescentes, será que Deus já falou isso com você também? Como é que é, Esther? Seja forte. Forte e corajoso. Você tem sido forte e corajoso? Logo após essa conversa desse encorajamento que Deus deu para Josué, Josué se sentiu mais aliviado, se sentiu mais confiante para liderar o povo. Logo após disso, eles se encaminharam ao Rio Jordão, mas estava em um tempo um pouco difícil para eles, estava em tempo de colheita. As águas estavam mais cheias, cobertas, então eles teriam uma dificuldade a mais. E foi justo nessa época que o Josué estava ali com o povo para passar ali. Então foi um desafio para Josué. Mas e aí, o que aconteceu? Eles se sentiram confiantes mesmo assim. Josué deu seu trabalho de líder e liderou com tudo que ele podia. Logo depois desse momento, as águas se abriram. Era um rio estreito, mas mesmo assim eles conseguiram passar por aquele rio. Da travessia, os sacerdotes foram com a Arca da Aliança. E depois que todas as pessoas passaram pelo rio, eles deixaram as 12 pedras. Essas 12 pedras foram meio como se fosse um memorial que lembrasse esse milagre, a entrada de Israel à Terra Prometida. E cada das 12 pedras significava uma tribo diferente. Isso que deixa mais emocionante mais ainda, o significado dessas pedras. Sim. Isso aí. E como foi um momento tão especial, tão simbólico. E Josué, momento nenhum. Deus é
época de colheita, o rio tá cheio, como é que a gente vai passar? Momento nenhum Josué desanimou, momento nenhum ele duvidou, ele estava firme, porque o Senhor já havia falado com ele Que estaria com ele. justamente, que Deus está estaria com comigo. ele. Eu estarei com você e você fará coisas que como Moisés fez. E lá no outro lado, eles estavam rodeando uma cidade. Qual o nome dessa cidade, Davi? Jericó, ela era uma cidade, tinha uma grande muralha e era uma das cidades mais fortificadas do tempo. E para conquistar Jericó, Josué enviou 2 espiões para colher informações em Jericó. Após isso, os 2 encontraram abrigo na casa de Raabe, que era uma prostituta. O rei de Jericó queria que Raabe entregasse os 2, mas Raabe os desobedeceu e os escondeu em sua casa. Isso, Davi, é tão lindo, porque Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela entendeu que Deus era com o povo de Israel. Ela sabia, ela já tinha Tinha ouvido falar dos feitos de Deus sobre o povo de Israel e não, eu vou colher esse povo aqui porque eu sei que esse povo aqui poderá me ajudar. E aí pediu para eles subirem para o terraço e aí quando os espias saíram da casa dela, os que os reis tinham enviado, e quando ela subiu para o terraço que estavam os espias lá, ela fez uma proposta para os espias ali conversando com ele. Qual seria essa proposta, Mateus? Me fala. Os espias, como uma forma de recompensá-la, por conta desta ação que ela fez de guardá-los com vida e não os entregar ao rei para que ele viria a executá-los, eles fizeram o seguinte mandado: jogar pela janela um fio de escarlata, um fio vermelho, e a partir daquele fio eles iriam identificar que aquela casa era a casa de Raabe. E naquela casa, todos os que estiverem ali da família de Raabe seriam salvos. Interessante disso tudo é que de Raabe viria a genealogia de Jesus. Daquela prostituta que se arrependeu, veio o Salvador do mundo. Está aqui a oportunidade para você que, não importa o quão afundado você está no seu pecado, Jesus, ele ainda tem a oportunidade para você se arrepender e encontrar nele uma esperança de vida. Adolescentes, vocês sabiam que existem muitos fatos marcantes sobre a Terra Prometida nas Escrituras? Primeiro fato, existiam gigantes na Terra Prometida. Em Números 13 e 33, os espias enviados por Moisés à Terra Prometida relatam sobre a existência do povo Anakim, que era um povo de estatura gigante, e eles habitavam lá em Canaã. Os espias disseram que eles eram como gafanhotos perto dos Anakins. Mas, apesar do medo dos espias, Deus provou a sua fidelidade, mostrando que nenhuma ameaça é maior do que o poder de Deus. Segundo fato, vocês sabiam que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo? Jericó era uma cidade fortemente murada, quase impossível de conquistar, mas caiu de uma forma extraordinária. Em Josué 6, nós lemos que os muros ruíram ao som das trombetas e do grito do povo de Israel, após eles obedecerem à direção do nosso Deus. E esse é um milagre que revelou o poder da obediência e da fé. Terceiro e último fato, a Terra Prometida produzia frutas gigantes, muito maiores do que a gente tem hoje. Em Números 13 e 23, nós lemos que os espias trouxeram um cacho de uva tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. A terra era muito fértil e também muito abundante, do jeito que Deus havia prometido. E isso nos evidencia que as promessas de Deus são generosas e concretas. E é isso aí, adolescentes, esse foi o nosso Você Sabia. Agora lembre-se, sempre há mais o que aprender. Josué foi conquistar a cidade de Jericó. Deus deu uma estratégia a Josué. Davi, qual seria essa estratégia? Deus ordenou que o povo todo dia rodeassem a cidade, e no 7º dia rodeassem a cidade 7 vezes. E durante o percurso, os sacerdotes foram à frente da arca, tocando cornetas. Assim que todas as voltas foram dadas, Josué ordenou que o povo gritasse, e o povo gritou com toda a força. E a muralha de Jericó caiu no chão, destituindo toda a força e segurança da cidade. Já pensou se a gente fizesse isso hoje em dia aqui? O que será que ia acontecer? Acho que iriam denunciar, gente. Chama... Aqueles crentes doidos lá de novo, ó, gritando. Pessoal louco. Povo doido, tá gritando, tá rodeando a cidade. Vocês acham que esse muro vai cair desse jeito? Eram os primeiros a falar. Mas Josué tinha tanta convicção em Deus que
aquilo que ele estava ouvindo, mesmo que se fosse hoje, à nossa vista, algo inusitado, algo assim, Meu Deus, será que isso pode acontecer? Josué não hesitou. Ele ouviu fielmente a voz do Senhor, porque ele sabia a voz que ele estava ouvindo, ele sabia da confiança que ele tinha em Deus. A estratégia era o povo com armas estarem à frente, e aí, na hora que as muralhas caíram, o povo entrou e começou, né, a matar todos os povos ali de Jericó. Eles não podiam nem mexer nos despojos, era só pegar o ouro, prata, o que tiver ali de valor para casa do Senhor. A ordem era essa. Se alguém pegasse alguma outra coisa, uma comida, alguma outra coisa, e até os animais foram mortos. A ordem de Deus era que até os animais fossem mortos. Todos foram mortos, tudo. Depois dessa matança toda, eles foram lá e colocaram fogo em toda a cidade, para realmente não ter chance de vida Sobrar naquele local. nada. É importante a gente falar que Deus fez isso, mandou isso por conta da iniquidade daquele povo, da maldade do povo. Após, então, conquista da cidade de Jericó, a próxima cidade foi Ai. Ali em Ai não tinha muro, só Jericó que tinha o muro, e aí eles usaram uma outra estratégia, né? Eles ficaram atrás da cidade. E aí só que o povo daquela cidade descobriu que eles estavam ali armando, e aí vieram ao encontro deles. Só que aí Josué teve uma estratégia muito grande. Eles saíram como se estivesse vencendo a batalha, e aí o povo, Epa, eles estão com medo da gente. todo o povo de Ai saiu, não ficou ninguém, a cidade ficou deserta, o povo passou por trás e tomou a cidade, começou a matança. Aí ali, Deus já deixou pegar os despojos daquela cidade, mas aí também queimou toda a cidade de Ai, nada ali que aumentasse a iniquidade também do povo. Vai anotando aí, Jericó de Ai, foi uma outra cidade que foi Gibeão. Mas agora nós vamos ouvir o nosso pastor falar sobre essa cidade, o que aconteceu. Olá, adolescentes. A aliança feita por Josué com os gibeonitas é um grande aviso. Deus havia dito que o povo de Deus não deveria se juntar a outras nações, nem dar seus filhos em casamentos e nem sequer fazer alianças com eles. Primeiro que esses povos não agradavam a Deus e eram povos que estavam servindo a outros deuses. Haviam práticas anticristãs e práticas que desonravam a Deus. Deus havia dado uma ordem para permanecer a pureza do povo de Deus, para que não houvesse mistura. Mas Josué foi enganado porque não consultou a Deus, não dependeu de Deus e nem sequer leu as Escrituras para ver que seus atos estavam errados. Isto mostra para a gente do perigo da gente aliançar com aquelas pessoas que não honram a Deus. O perigo de um casamento feito com alguém a quem Deus não está aprovando, ou mesmo que seja um crente, mas que também não honra a Deus. Paulo diz que os cristãos, que os moços e moças crentes podem se casar, mas que contanto que seja no Senhor. Ou seja, as pessoas que estão se casando precisam ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo e professar a mesma fé. O perigo de fazermos alianças com os ímpios e depois sofrer os danos. O povo de Deus é um povo separado e que não se mistura com o mundo. Que Deus nos ajude e nos preserve das alianças falsas que possam enganar a nossa vida e nos conduzir ao abismo. Muito bem, olha que palavra grandiosa do nosso pastor. Depois disso tudo, Josué conquistou aproximadamente umas 30 cidades. Me conta sobre essa organização. Após Josué adentrar e conquistar territórios ali nas terras de Canaã, nós vimos nessa aula Jericó, Ai, Gibeão, nós vemos também Hazor, Hebron, cidades de Cades Barneia até Gaza e outras cidades em Gósen e demais cidades na terra de Canaã. Chegou o momento da distribuição da terra. Essa distribuição, a divisão das terras, fora feita anteriormente por Moisés, através de sorteios. Entra aqui um processo muito interessante, porque ainda que sejam 12 tribos, apenas 9 tribos e meia entraram realmente na terra, habitaram ali posteriormente a conquista na terra de Canaã. 2 tribos e meia preferiram ficar na parte anterior do Jordão, na parte antes deles atravessarem, sendo elas tribos
tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. As 9 tribos e meias tiveram suas terras a partir do sorteio, como eu disse anteriormente. As tribos grandes ficaram com mais terras, e as tribos menores ficaram com menos terras. Uma coisa interessante é que as terras dos levitas, os levitas não possuíam terra, porque a herança deles não estava na terra, estava no Senhor. Mas aí você pode até pensar, mas ué, onde eles habitavam? Pois bem, o Senhor, pensando nisso, ele designou que as terras de outras tribos deveriam ser doadas aos levitas. A herança dos levitas, que era tribo separada a ele, não estava na terra, mas no Senhor. E nesse processo de distribuição, nós encontramos a figura de Caleb, lembra? Josué e Caleb, bem lá atrás com Moisés, foram lá vir a terra. E eles foram os únicos 2 espias que falaram bem da terra qual o Senhor havia prometido. Esse Caleb, agora já com 85 anos, quando estava entrando na terra de Canaã, ele ainda mantinha firme a sua fé no Senhor. O mesmo Caleb que tinha fé no Senhor quando foi fazer a espionagem, estava aqui confiante que o Senhor daria a terra. E olha, a terra de Hebron foi prometida a Caleb ainda no deserto. E agora, nessa fase de Caleb mais maduro, mais velho, ele diz: eu quero aquilo que é meu. Entenda que não era algo fácil, porque essa terra era uma terra cheia de montanhas e, além disso, haviam gigantes nesta terra. Ele não escolheu olhar para as dificuldades, mas, além disso, ele preferiu olhar para as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor havia dito para ele, e ele confiou nisso, assim como lá no começo, no capítulo 14, no versículo 12. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os gigantes em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. E aqui nós vemos um grande ensinamento para nós. Independente do momento, de quanto tempo passar, das dificuldades que você encontrar, você precisa manter a sua confiança no Senhor, pois Ele está com você. Se o Senhor o prometeu, Ele é fiel para cumprir. Qual é a sua dúvida, adolescente? Qual é a sua dúvida? Qual a dúvida do seu chamado? Se o Senhor já falou com você qual é o seu chamado, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, fale com o Senhor: Pai, qual é o meu chamado? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter mais fé, eu preciso de obedecer, eu preciso de parar para ouvir a sua voz, eu preciso de ser obediente, eu preciso de repreender toda e qualquer dúvida que o inimigo colocar na minha mente. Então nós precisamos obedecer e entender qual é a voz do Senhor e estar firme escutando essa voz e firme na presença dele. Bom, o que mais me chamou a atenção não foi nem de Josué em si, foi de Caleb. Ele não se sentiu inferior, ele só descansou em Deus. Ele sabia que a hora dele ia chegar e ele descansou em Deus. E a gente deveria fazer isso. A gente fica se perguntando de tantas coisas, tirando: Deus, mas por quê? Por que o Senhor não me responde as minhas orações? Por que isso não acontece comigo? Tem pessoas que estão sendo chamadas para cantar lá na frente. Por que ninguém me chama? Quantas dúvidas são levantadas e a gente se acha inferior? Isso são setas do inimigo. E você, Davi, o que você achou mais interessante? O que eu achei mais interessante foi a fé de Josué. Que Josué, em nenhum momento ele questionou a vontade de Deus, mas ele seguiu em frente com os planos de Deus que havia para a vida dele. Em nenhum momento ele ficou se perguntando, duvidando da capacidade dele, do povo, mas ele creu em Deus e com a fé dele, ele conseguiu conquistar Jericó e as demais cidades. E você, Mateus, o que mais te prendeu com essa lição de hoje? A beleza da fé desses homens. Se passaram os anos, mas as promessas do Senhor ainda eram doces nas mentes deles. Eles não tinham por dúvida, mas por convicção aquilo que foi dito pelo Senhor. É isso que me chamou mais a atenção. É lindo porque não houve dúvida, não houve rebeliões, não houve revoltas, só houve um desejo ardente no coração de cumprir a promessa do Senhor na vida deles. E isso é muito lindo. Então não duvide da promessa do Senhor. E quando a dúvida vier, fale com o inimigo assim, ó: aqui não. Aqui não. Eu estou firmado na rocha que é Cristo. E quem me falou foi o meu Pai. Adolescentes, chegou a hora do nosso ofertário da aula. Aqui vai estar o QR Code do Pix e das contas bancárias. Você pode ofertar com a quantia que Deus colocar no seu coração. E também nós estamos com uma campanha dos 1000 valentes. Seja você também, contribua com essa campanha para nós comprarmos esse espaço. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Não importa o que
adolescentes, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Carolina e estamos aqui para o quiz. Pergunta número 1. Qual rio o povo precisava atravessar? Letra A, Nilo. Letra B, Jordão. Letra C, Eufrates. Letra D, Negro. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, Jordão. Número 2. O que aconteceu quando os sacerdotes pisaram no rio? Letra A. O rio se abriu e o povo passou com os pés secos. Letra B. A água se formou de um lado e o povo passou com os pés secos. Letra C. As águas passaram e formaram uma parede. O povo passou com os pés secos. Letra D. As águas ficaram baixinhas e o povo passou rápido. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C. As águas pararam e formaram uma parede e o povo passou com os pés secos. Número 3. Quais cidades de Canaã o povo precisava conquistar? Letra A, Jericó, Samaria e Ai. Letra B, Ai, Gibeão e Aijalon. Letra C, Gibeão, Jericó e Gilgal. Letra D, Jericó, Ai e Gibeão. E a resposta certa é a letra D, Jericó, Ai e Gibeão. Quarta pergunta. Qual foi a segunda ordem de Deus após as voltas em Jericó? Letra A, gritar com força e as muralhas caírem. Letra B, empurrar as muralhas até caírem. Letra C, dar mais 7 voltas gritando. Letra D, empurrar, gritar, correr ao redor da muralha. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A, gritar com forças e as muralhas caírem. E foi isso, adolescentes. Tchau! Chegou nossa oração final. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, meu Deus, neste momento, meu Pai, nós nos achegamos a Ti para Te agradecer por essa oportunidade de conhecer mais do Senhor, de poder aprender mais daquilo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Fica conosco e em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes. adolescentes. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, adolescentes.